Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Guilherme Ferreira, sou assistente social, pesquisador e ativista na área dos direitos sexuais e de gênero. Eu quero convidar vocês a debater algumas questões de base que serão importantes para a gente iniciar o nosso curso de formação sobre a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Essas questões de base que eu me refiro, elas se relacionam com o tema das interseccionalidades como uma ferramenta de análise da realidade social. E nesse nosso caso, tendo também o gênero e a sexualidade como portas de entrada importantes. Embora exista uma tradição em começar o debate de gênero e sexualidade por conceitos como identidade de gênero ou orientação sexual, eu queria começar falando justamente sobre o conceito de interseccionalidade, já que ele, do meu ponto de vista, é o que guia a nossa análise sobre os outros conceitos chaves que envolvem pensar esse tema da diversidade sexual e de gênero como marcadores sociais da diferença e da desigualdade. O conceito de interseccionalidade ele é intranquilo ainda e inconcluso, uma vez que o debate público sobre ele se mantém em constante renovação e recebe contornos diversos a depender da abordagem que se é dada. A intenção dessa aula não é, então, realizar uma revisão dos debates ensejados até aqui, e nem mesmo estabelecer nexo de causa ou efeito, ou de uma linha evolutiva no modo como esse conceito vem sendo pensado. Por outro lado, eu acho importante que a gente possa recuperar alguns pressupostos que, do mesmo jeito, permanecem em debate perene e contraditório. O primeiro deles diz respeito à perspectiva adotada. Se o conceito de interseccionalidade, na forma como conceitua a professora Adriana Psitelli, diz respeito à multiplicidade de categorias de diferenciação que se articulam no social, não é consenso o modo como se apreende a articulação dessas múltiplas categorias. Por outro lado, propor uma análise interseccional implica, em todos os quadros teóricos, um pressuposto de antemão, que a realidade não deve ser recortada em termos de um único marcador social e que a gente deve manter um olhar para a totalidade social, tendo em vista os diferentes marcadores conectados, não de maneira sobreposta uns aos outros, como se pudessem ser simplesmente somados, mas isso sim pensando como eles produzem um efeito único na vida concreta dos sujeitos quando combinados. Mesmo antes da emergência do conceito, a proposta de articular marcadores sociais como classe social, raça e gênero, ou ainda classe social e gênero, já havia sido adotada por diversas feministas, havendo entre elas quem privilegiasse alguns desses marcadores em detrimento de outros. A gente pode pensar em alguns exemplos, como os estudos da Joan Scott, que ela argumenta a importância de raça e classe, apesar de se centrar em gênero. O caso da Judith Butler também, cuja obra passa por discussões sobre sexualidade e identidade de gênero, sionismo, raça e etnia, a Donna Haraway, com a categoria corpo, e também a Angela Davis, que se deteve sobre as experiências das mulheres negras e também das pessoas presas. É por isso que a adoção de uma abordagem interseccional implica recorrer a uma perspectiva epistêmica em particular, que também a professora Adriana Psitelli divide entre aquela de ordem mais sistêmica, utilizada principalmente pela Kimberly Crenshaw, e outra construcionista, com After Bra, como uma das suas expoentes. A primeira perspectiva oferece a imagem de diferentes avenidas, em cada uma das quais circula um eixo específico de opressão. Em certos espaços, as avenidas se cruzam, e a pessoa que se encontra no intercruzamento tem que enfrentar simultaneamente esses fluxos de opressão. Essa perspectiva, em certo sentido, acaba por entender a intersecção entre os marcadores como um somatório, o que significaria entender uma mulher negra, por exemplo, como duplamente oprimida, pela condição de gênero e pela condição de raça. Evidentemente, essas duas condições produzem sim uma experiência maior dos sujeitos com um processo de subalternização e vulnerabilização, como a gente pode perceber através de pesquisas que apontam a mulher negra na pirâmide do trabalho, ou então sofrendo maior índice de violência doméstica e sexual. Por outro lado, ela não sofre necessariamente o mesmo tipo de racismo que um homem sofreria. Vejamos como pensar isso através de um exemplo. Na notícia vinculada no site Mundo Negro, de novembro de 2013, a gente pode ver que uma professora negra da Universidade de São Paulo foi vítima de assédio sexual na ocasião em que frequentava um bar para comemorar o seu aniversário. Durante a noite, o dono do estabelecimento se aproxima para perguntar se os dentes da professora eram verdadeiros, pois eram muito brancos.
Em certo momento, ele pergunta também se ela gostaria de ter um encontro sexual com ele, e afirma que os pelos pubianos da professora deviam ser duros como os da sua cabeça. A gente vê nesse caso que o assédio sofrido pela professora foi sim racializado, pois quando contou o ocorrido a seus amigos negros, todos entenderam o viés racial daquela situação, enquanto as suas amigas brancas disseram que isso é normal e que acontece com qualquer mulher. A gente deve se perguntar, além disso, se um homem negro estaria sujeito ao mesmo tipo de assédio, ainda que a gente saiba que homens negros também figuram no imaginário social de uma maneira fetichizada. Tudo isso para ilustrar uma outra perspectiva de pensar as interseccionalidades, mais construtivista, dinâmica e relacional. É importante a gente assumir também que a articulação entre as categorias da desigualdade e da diferença não podem ser analisadas de um ponto de vista linear e resultando sempre em desvantagem, já que o poder, como categoria, é algo que se disputa, né, e no qual os sujeitos dominados também estão tentando ascender a hegemonia. As suas identidades também se modificam nesse processo, porque intentam sair da condição de subalternidade que lhes é renegada, condição essa que não se caracteriza somente pela perda, mas também pela dimensão da resistência. É assim que a gente vai perceber, por exemplo, que entre diferentes grupos que possuem marcadores, entre aspas, subalternos, também pode haver a prática da violência pela diferença. Na experiência de travestis privadas de liberdade, por exemplo, que foi tema dos meus estudos nos últimos anos, eu avaliei que a transfobia recebe sim uma evidência particular na prisão, na medida em que é ela a causa última da discriminação que as travestis sofrem dos outros presos e dos trabalhadores penitenciários. Em outras palavras, a condição de classe social e de raça e etnia que uniam as travestis ao conjunto de presos não as permitia uma inclusão naquele contexto, pois o gênero as dividia do grupo. Se a gente fosse, por outro lado, analisar a relação das trabalhadoras penitenciárias com os presos, a gente perceberia que elas, na sua maioria brancas, estavam fundamentalmente em vantagem em relação a esses homens, na sua maioria negros e pobres. É como o preconceito que um homem gay pobre sofre de um outro homem gay da classe média ou da classe alta. Esse último não depositará sua violência somente àquilo que se refere à classe do outro, mas a todo o comportamento cultural do outro que é produto da interação entre sexualidade e classe social, e que para homossexuais da classe economicamente dominante pode ser desqualificado. Assim, vai poder desqualificar os valores culturais de uma comunidade homossexual que convive com e na pobreza. Poderá inferir também que seu comportamento é moralmente degradante, que é promíscuo, barraqueiro, que não sabe se vestir, e toda uma série de julgamentos experimentados por muitos homossexuais, mas que aqui recebem o relevo da classe. Também acontece quando o homossexual julga o outro de afeminado, quando um homem negro subordina outro homem negro e gay, quando uma mulher negra cisgênero oprime uma mulher branca transexual, e assim por diante. A opressão, em todos esses casos, não é contra uma parte da pessoa que é subalternizada. Pelo contrário, a opressão é contra, como a gente já disse, a totalidade dos sujeitos. Falando nisso, vale a pena agora olhar com um pouco mais de atenção para essas outras categorias que eu venho trazendo e que eu pretendo aprofundar com vocês, que são as categorias de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Como norma social, a gente pode pensar que a noção sobre o que é gênero é anterior ao próprio nascimento dos sujeitos. O filósofo Paul Preciado explica que mesmo antes de nascer, graças à ecografia, uma tecnologia célebre por ser descritiva, mas que não é senão prescritiva, ou no momento mesmo do nascimento, nos é designado um sexo feminino ou masculino. Todos temos passado por essa primeira mesa de operação performativa, quando o médico anuncia é uma menina ou é um menino. O nome próprio e seu caráter de moeda de troca tornará efetiva a reiteração constante dessa interpelação performativa. Então, o que diz o Preciado é que no momento da anunciação da mãe grávida ou do médico sobre o sexo do bebê, toda uma teia de saberes, de injunções, de expectativas atravessam o corpo daquele sujeito, se estabelecendo a partir daí o gênero. A partir dessa informação, a compra de roupa será direcionada para aquelas ditas masculinas ou femininas. O quarto da criança será pintado de uma determinada cor e se estabelecerá o desejo de que ela tenha determinado comportamento e até profissão. Agora, enquanto categoria teórica, o conceito de gênero é emprestado da gramática e da linguagem,
surgindo para o movimento feminista como uma categoria explicativa das relações sociais baseadas no sexo, no intuito, assim, de negar o essencialismo com o qual o tema era tratado até então, quando se dizia que ser homem e ser mulher tinha a ver com uma verdade da natureza e determinadas pela constituição biológica dessas pessoas. Assim como escreve Scott, naquele momento era fundamental rejeitar um determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual, almejando acentuar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. Gênero, assim, serve, portanto, como categoria descritiva da realidade social, dando visibilidade a um tipo de marcador social que possibilita enxergar outras formas de opressão, assim como classe social e raça. E também como categoria analítica, permitindo ler os fenômenos sociais desde uma perspectiva de gênero, percebendo essa categoria como fundante das próprias relações sociais. Foi o movimento feminista, por isso, que entre as décadas de 60 e 70, trouxe o debate conceitual em torno dos estudos de gênero, embora autoras consagradas como a Simone de Beauvoir tenham iniciado a crítica feminista da diferenciação entre sexo e gênero já antes, na década de 40. Não é por acaso, por isso, que algumas pessoas ainda acreditam que o debate sobre gênero está circunscrito, né, somente às questões da mulher, mesmo esse debate sendo um conceito que alude às representações tanto do feminino como do masculino, pois a gente não pode pensar o masculino sem evocar o feminino e vice-versa. Contudo, esse binarismo de gênero, ou seja, a ideia de que as pessoas devem se sentir representadas por um dos gêneros, masculino ou feminino, e mesmo a noção de que só existem essas duas opções, é uma norma social que produz violência. Sobre isso, a filósofa Butler ensina que o gênero é resultante de um regime que regula diferenças. Nesse regime, os gêneros se dividem e se hierarquizam de forma coercitiva, de modo que masculino e feminino tornam-se dicotômicos e extremos, e se produz, a partir disso, uma série de narrativas sobre eles. Enquanto o homem aparece como objetivo, ativo, sexual, racional e detentor do espaço público, a mulher figura como subjetiva, passiva, emocional, passional e circunscrita ao espaço doméstico. Essas narrativas operam segundo um padrão iconográfico de diferenciação e de complementariedade sexual, que significa que é a ideia de que o masculino e o feminino, homem e mulher, macho, fêmea, essas categorias são contraditórias e complementares, e que para haver equilíbrio é necessário que haja elementos de ambos. A gente pode pensar, como exemplo disso, a dualidade yin e yang, em que yin é o princípio feminino, a noite, a lua, o frio, a passividade, a absorção, enquanto yang é o princípio masculino, o dia, o sol, o calor, a atividade, a introdução. Essas caracterizações dualistas são muito antigas, passando pelos mitos sobre o humano completo, dividido ao meio para que não pudesse mais ter a mesma força, até a chegada dos dias atuais em que se busca ainda nas substâncias do corpo um motivo para que haja diferença de gênero. Por outro lado, não há nada, evidentemente, que demonstre a veracidade de certas qualidades serem tipicamente masculinas ou outras femininas. A professora Fabiola Holden explica essa questão ao afirmar que há uma resistente tentativa de encobrir o gênero a partir de uma lógica de substancialização da diferença. Ela diz que o objetivo dessa substancialização pode variar, passando, por exemplo, dos ovários aos hormônios sexuais, mas a referência a algum tipo de materialização do gênero permanece sempre intacta. Ou melhor, parece ir se aprimorando a cada descoberta científica. Percebe-se a pregnância de uma necessidade de essencialização das diferenças entre homens e mulheres ao longo do último século, que remete necessariamente a uma tradição dualista que tem caracterizado a cultura ocidental moderna. Basicamente, as renovadas formas de essencialismo têm implicado delimitar o que seria do plano natural, supostamente mutável, e o que se enquadraria no plano social-cultural, que seria passível de transformação. Um olhar mais atento ao discurso médico da passagem do século XIX para o século XX, por exemplo, nos leva, diz a professora, a perceber que é exatamente a instabilidade entre essas fronteiras, ou seja, a constatação da sua precariedade, que promove uma insistente reafirmação das oposições. Então, se o gênero, como temos visto até aqui, é produto social e as tentativas de encontrar respostas sobre ele no corpo têm a ver justamente com essas expectativas culturais criadas pelos sujeitos no processo histórico em curso,
Resta para a gente entender que a identidade também é produto dessas interações, de modo que o sujeito vai construir sua identidade de gênero no decorrer da sua vida, e ela não necessariamente vai corresponder com a expectativa produzida pelas pessoas a partir de um dado biológico que a gente chama de sexo. O gênero é, por isso, compulsoriamente inscrito no corpo do momento que a pessoa nasce. E antes mesmo de nascer, no conjunto de expectativas, de pressuposições, de comportamentos, gostos, subjetividades. É por isso que a pesquisadora Berenice Bento, ela define o gênero como uma sofisticada tecnologia social heteronormativa, operacionalizada pelas instituições médicas, linguísticas, domésticas, escolares, e que produzem constantemente corpos homens e corpos mulheres. De acordo com a professora, os corpos assumem a sua aparência de gênero na medida em que se reiteram continuamente os atos que conferem masculinidade ou feminilidade a esses corpos. Nesse momento que já discutimos o que é gênero e identidade de gênero, parece produtivo dizer então que a existência de pessoas transgênero, que são aquelas que não se identificam com o gênero designado no nascimento, é tão natural na sociedade quanto a existência das pessoas cisgênero, aquelas que se identificam com o gênero designado no nascimento. O que acaba desenhando um véu de normalidade em relação desses grupos, o de pessoas cis, é simplesmente a norma que produz a ideia de gênero colada de sexo, construindo uma aparente harmonia entre, por um lado, nascer com um pênis, se identificar como um homem, desejar mulheres, e, por outro lado, nascer com vagina, se identificar como mulher e desejar homens. Se existe uma expectativa de que as pessoas com pênis sejam homens e as pessoas com vagina sejam mulheres, não é natural que as pessoas necessariamente correspondam a essa expectativa. As identidades de gênero são, por isso, produzidas histórica e socialmente, de modo que não é algo somente sobre como as pessoas se sentem, mas também é algo sobre como elas são interpretadas socialmente. As culturas constroem as suas ordens de gênero de maneiras distintas, o que significa que haverá identidade transgênero ou identidade trans, se a gente quiser abreviar, específica de cada sociedade. No Brasil, a gente convencionou especificar as identidades trans, particularmente através das categorias travesti e transexual, que possuem entre si diferenças discursivas, geográficas, históricas, sociais. Na tabela que eu vou mostrar para vocês agora, eu tentei sistematizar um pouco como essas diferenças são produzidas. A gente pode ver, por exemplo, que no campo discursivo, as identidades trans são produzidas a partir dos significados constituídos sobre o que é uma pessoa transexual e uma pessoa travesti. No pensamento comum, aquele mais imediato e particular, a travesti aparece ora como homem gay hiperafeminado, ora como terceiro sexo, enquanto a transexual é percebida como aquela pessoa cuja mente não se adequa ao corpo e que precisa sempre de uma cirurgia genital. É também comum que se conecte a identidade travesti ao trabalho sexual e ao crime, enquanto a pessoa transexual é percebida como requintada e comportada. Também tem a ver com uma decisão circunstancial da pessoa se assumir travesti ou transexual, dependendo do contexto em que é dito e buscando com isso que a sua identidade seja compreendida desde uma perspectiva mais radical e desestabilizadora ou desde uma perspectiva mais conciliadora e normativa. A pessoa então pode negociar a sua identidade, fazendo valer uma tomada de posição política nesse caso. Outra dimensão tem a ver com o significado de ser travesti ou transexual, também conectado ao local geográfico em que se diz. Porque se dizer travesti no Brasil tem um significado bem diferente se comparado à Europa, por exemplo. Além disso, o avanço científico sobre essas categorias também influenciam a passagem de esquemas discursivos diferenciados. De modo que há diferença de concepção sobre o que é ser travesti e o que é ser transexual entre as pessoas mais velhas e mais novas desses mesmos grupos, né? Outra questão tem a ver com a possibilidade de acessar informações sobre as transgeneridades, que se relaciona também a certas condições concretas de existência das pessoas. O que significa que a gente pode pensar sobre o nosso gênero depois de a gente ter saciado as nossas primeiras necessidades. O processo histórico que estigmatiza as travestilidades como pertencentes à periferia e à marginalidade também faz com que as pessoas de determinada classe tenham acesso a noções específicas sobre o seu gênero. Finalizando nossa aula, resta para a gente entender que se por um lado todas as pessoas possuem uma identidade de gênero, também todas as pessoas possuem uma identidade de uma orientação sexual.
A identidade sexual corresponde à identificação das pessoas sobre uma determinada orientação sexual, que é o desejo e o afeto que as pessoas direcionam às outras. Um homem, por exemplo, pode se interessar erótica e afetivamente por mulheres, por homens, por ambos ou por nenhum deles. E caso ele trate esse desejo de maneira identitária, estabelecerá assim que é heterossexual se o seu desejo for por mulheres, homossexual se for por homens, bissexual se for por ambos, ou assexual se não se sente capaz de ter atração sexual por outras pessoas, podendo ou não estabelecer uma relação romântica. Existem atualmente uma série de outras identidades sexuais pouco ainda presentes no debate político, e sobre as quais eu também não vou me deter pelo fato de não haver ainda, do meu ponto de vista, violações identitárias fundamentais que se relacionem com o debate histórico dos direitos humanos dessas populações. Mas também acho importante dizer que diferencio a identidade do desejo, pelo fato de que algumas pessoas terem determinadas práticas sexuais sem, no entanto, se identificarem com o nome dado para aquela prática. No campo da epidemiologia, por exemplo, foi criado o conceito de HSH, o de homens que fazem sexo com homens, justamente para contemplar aqueles homens que têm sexo com outros homens e ainda assim se consideram heterossexuais, porque não estabeleceriam relacionamentos românticos com outros homens ou porque simplesmente não se identificam culturalmente com essa identidade. No Brasil, a gente usa a sigla LGBT para definir todas as pessoas que são dissidentes em termos das suas orientações sexuais ou das suas identidades de gênero, ou seja, todas as pessoas que sofrem por não serem heterossexuais ou por não corresponderem à expectativa de gênero. Para a gente entender melhor essa sopa de letrinha, eu vou terminar apresentando 3 cenas, baseadas em narrativas reais sobre situações que envolvem esse tema da diversidade sexual de gênero. Na primeira cena, o João e o Renato são namorados e estavam aguardando um atendimento na unidade de saúde no território que vivem. Estavam sentados de mãos dadas enquanto aguardavam. O Alberto, outro usuário em espera de atendimento, vociferou contra o casal, gritando que não era obrigado a ver 2 maricas se beijando em público e que hoje em dia todo mundo quer empurrar a goela abaixo essas bichices. Nessa primeira cena, a gente percebe como a sexualidade diferente da heterossexual, ela incomoda as outras pessoas. Porque é muito comum escutarmos que agora estamos vivendo um momento em que ser gay ou ser lésbica é moda. Acontece que ninguém nunca se perguntou que ser heterossexual sempre teve na moda, e que nós somos bombardeados pela heterossexualidade em todos os momentos. O que faz, isso sim, com que seja diferente para o nosso olhar um momento de afetividade homossexual. Esse bombardeio da heterossexualidade acontece desde o momento mais sutil, como um exemplo didático na escola, em que se utiliza um casal heterossexual para alguma elucidação, até os menos sutis, em que os próprios direitos que as pessoas heterossexuais só elas possuem. Vamos ver agora a segunda cena. A Liliane tem 12 anos e começou a voltar para casa com um bilhete da orientadora educacional sobre o seu comportamento, porque os outros colegas estavam chamando ela de sapatão. Helena, mãe de Liliane, foi buscar apoio de uma psicóloga, que disse ser importante iniciar um acompanhamento psicológico, que, entre outras coisas, poderia resultar na reorientação da opção sexual da menina, e que a participação da figura paterna era imprescindível para essa reorientação. Aqui a gente percebe que o debate sobre a cura gay ele aparece reatualizado, mesmo porque, para algumas pessoas, ainda existe a ideia de que a homossexualidade possa ser um desvio de uma má criação, da presença de papel de gênero invertido ou de ausência de algum papel familiar, como, por exemplo, a ideia da mãe superprotetora ou controladora e do pai ausente. Acho importante a gente entender que a terapia para homossexuais é válida quando há sofrimento advindo muitas vezes da sociedade homofóbica, mas não no intuito de reorientar a sexualidade, mesmo porque a psicologia e a psiquiatria não possuem essa capacidade. Por fim, a cena 3, que diz o seguinte: o Humberto ingressou em um programa de saúde para tratamento hormonal, iniciando assim o seu processo transexualizador pelo SUS. No atendimento com a assistente social, ela perguntou para ele sobre a sua família, e o Humberto disse que era casado com Jefferson. Maria, assistente social, disse que não entendia como ele poderia ser casado com outro homem e querer ao mesmo tempo ser um homem, sugerindo que ele poderia viver como mulher, já que o seu desejo era por homens. Nesse último caso, a gente percebe melhor essa confusão bastante frequente
entre a orientação sexual, que como eu disse, né, antes é o desejo, o afeto que a gente direciona para outra pessoa, e a identidade de gênero, que é como a pessoa se percebe pertencendo a um ou outro gênero. Uma pessoa que é designada mulher quando nasce pode desejar ser homem e ao mesmo tempo desejar outros homens. Não é porque ela se reconhece como homem que vai ser necessariamente heterossexual. No caso do Humberto, ele é um homem trans gay, assim como existem mulheres trans lésbicas e assim como existem pessoas trans heterossexuais. O desejo e a identidade são aspectos distintos da vida dos sujeitos. Fico por aqui com vocês e desejo sucesso a todas as pessoas que me acompanharam nessa aula e um ótimo curso a todas e todos.